E a gente vai começar já, né, Will? Porque falando de Folia de Reis, a gente tem matéria, reportagem especial hoje, né? Temos sim, viu, Marina? Vamos começar então nosso programa desse dia tão especial, 6 de janeiro, falando sobre a viagem dos 3 reis magos ao encontro de Jesus que tinha acabado de nascer. Eles seguiram o caminho indicado pela estrela de Belém para levar incenso, ouro e mirra ao menino Deus. Nesta época do ano, muitos devotos refazem essa peregrinação nas famosas e tradicionais folias de reis. É o caso do seu Jadir. Além de estudioso da área, ele também é capitão de folia. Olha só. Comemorar a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus. A Folia de Reis é uma representação da viagem que eles fizeram para presentear o recém-nascido. A Folia de Reis, ela é uma representação, né? Ou seja, a gente faz uma viagem simbólica, como aquela viagem, né? A viagem dos 3 reis, indo a Belém para visitar o menino Jesus. Quando nós estamos no giro, nossa jornada de casa em casa, nós respondemos sempre que nós estamos em viagem para Belém. Nós estamos indo fazer a mesma viagem que os 3 reis fizeram. Para quê? Para visitar o menino Jesus e oferecer a ele também os nossos presentes, nossa vida, nossa alegria, nossa saúde, que ainda está sobrevivendo à pandemia, enfim, oferecer a ele o nosso trabalho e nossa vida no dia a dia das famílias. A festa popular brasileira tem um significado religioso e cultural e acontece em diversas regiões do Brasil. A tradição veio ao país juntamente com portugueses e espanhóis e é celebrada do dia 24 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Nós temos na cultura, a gente tem sempre que olhar assim, a ideia de acúmulo, né? A gente tem um acúmulo de forças que vieram somar nisso que nós conhecemos muito bem aqui em Goiás, uma folia que tem uma festa de saída, que tem o giro de casa em casa, alguns fazem o pouso noturno, outras não fazem o pouso, como a nossa, passa direto, né, dia e noite. Isso que nós conhecemos aqui em Goiás é, na verdade, o resultado de um grande acúmulo de tradições, né, tradições milenares, né, algumas até pré-cristãs, como a ideia, por exemplo, do palhaço mascarado. Né, isso vem de longas eras na cultura da humanidade. Então, agora, os elementos mais recentes, mais imediatos, são o que veio de Portugal na colonização, que são os cantares ou as janeiras realizadas lá em Portugal. Mas o uso da viagem dos Reis Magos e da visita ao Menino Jesus no teatro dos jesuítas, na catequização, no início da colonização. Prova disso é que nós temos monumentos importantes sobre os Reis Magos, ainda de meados do século XVI, como o Forte dos Reis Magos em Natal e a Igreja dos Reis Magos lá no município de Serra, no Espírito Santo. Então, a catequese jesuítica trouxe o alto de Natal dentro do teatro da catequese que os jesuítas fizeram. A Folia de Reis tem esse componente importante religioso, mas ao mesmo tempo tem também esse componente importante da festa. A festa está no DNA da Folia de Reis. É importantíssimo a gente pensar a Folia de Reis como uma festa. A festa maior, que é a festa de encerramento, mas cada chegada numa casa é uma festa, é uma alegria para o morador, para o dono da casa, é uma alegria para nós. Nós, foliões, nós nos divertimos bastante, a gente gosta de contar história, lembrar histórias interessantes. Então, esse componente da festa
é essencial para a gente entender a folia de reis, que é uma coisa típica do mundo rural brasileiro, né? O senhor também, além de professor e antropólogo, é capitão da Folia de Reis das Lajes, né? Lá de Itapuranga, eu estou vendo aqui que na toalha, que é esse elemento que ele está aqui no pescoço, tem 75 anos ou tem mais tempo de tradição? Tem mais. Nós festejamos nossos 75 anos na Festa de Reis de 5 de janeiro de 2019. Então já passou das contas. Acontece que ainda fizemos a de 2020, em março de 2020 começou a pandemia, tivemos que interromper. Infelizmente, estamos interrompendo o nosso giro pelo 2º ano seguido, né? Mas enfim, agora já são 77, já estamos pensando nos nossos 80 anos, né? Com o passar dos anos, as dificuldades e mais recentemente com a pandemia de coronavírus, muitas folias de reis fizeram adaptações em seus giros, de acordo com os integrantes e também as necessidades de cada região. Muitas folias fazem o seu giro fora desse período também. Tem regiões, por exemplo, onde havia no passado muita chuva, poucas estradas, dificuldade de locomoção, enfim, criaram seu giro fora desse período. Mas, em geral, a maioria faz o seu giro nesse período. A nossa, ela começa dia 25 de dezembro e para no dia 5 de janeiro, ininterruptamente. Então, a nossa é uma folia ainda com uma marca, eu diria, primitiva das folias de reis. Primitiva no seguinte sentido, lá da origem, né? Porque as interpretações dos foliões antigos eram no sentido de que, bom, o Evangelho de Mateus fala que os reis magos foram para Belém seguindo uma estrela. Ora, estrela só existe de noite, então a folia só pode girar de noite. Então, essas folias são as mais primitivas, eu digo primitivo nesse sentido, falando mais da origem. A gente ainda tem em Jaraguá, em Itaguari, folias de reis que são até mais primitivas do que a nossa, mais radicais do que a nossa. Elas só giram à noite, né? A nossa gira dia e noite, um pouco pelo tamanho do giro que nós temos que fazer. Já chegamos a visitar mais de 300 casas num giro só de 25 de dezembro a 5 de janeiro. Então, a nossa se organiza assim, a gente sai, não tem o pouso, tem almoço, tem janta e 3 horas da manhã a gente está chegando numa casa cantando. Entretanto, o respeito e a tradição se mantêm. Na Folia de Reis, a bandeira é o objeto simbólico de maior importância, porque ela concretiza aos olhos das pessoas que chegam à folia, ou aos olhos do morador que recebe os foliões, o ideal da viagem, que é visitar o menino Jesus na manjedoura. Por isso, esta é a cena representada nas bandeiras. Professor Jadir, como eu já disse aqui, capitão da Folia de Reis de Lajes, lá de Itapuranga, que fica aqui no interior do estado de Goiás. Tradição, desde criança que ele participa, que ele vai, mas entretanto, depois de adulto, se tornou um estudioso, né? Ele também é antropólogo, então como que surgiu essa questão de estudar, ir atrás, ir a fundo, escreveu livros, contos, artigos? Conta pra gente. A antropologia foi uma feliz coincidência na minha vida. Ela é uma ciência nova, ela tem pouco mais de um século de existência, ou ainda nem pouco mais de um século, sim. E ela nasceu basicamente da sociologia e da filosofia. Ela desde o começo, ela se desenvolveu com a seguinte mentalidade: o outro somos nós mesmos, né? Então, a gente não sai para pesquisar só aqueles seres isolados da África, a gente sai para pesquisar quem somos nós, né? Então, isso para mim foi muito importante, porque eu desde o começo, desde o meu ingresso na antropologia, eu me vi com esta possibilidade, pesquisar
nós mesmos, pesquisar a Folia de Reis. Então, isso para mim foi muito bom e já o meu primeiro trabalhozinho para enfrentar uma banca no exame de seleção no mestrado em Antropologia na Unicamp, eu já escrevi sobre a Folia de Reis. Então, a Folia de Reis de Lages, né? Então, isso para mim foi muito bom e eu sempre tive esse espaço. Professor Jadir, muito obrigada pelas explicações. Eu acho que agora a gente pode finalizar cantando, né? A gente espera que o ano que vem a folia possa voltar às suas origens, de fazer o giro, de ir às ruas, de visitar a casa das pessoas. Mas enquanto isso não acontece, a gente mata um pouquinho da saudade aqui. Pode ser? Foi esse ano a bandeira e não visita as famílias, não visita as famílias. Aí outro giro com os 3 reis, ai, só depois da pandemia, só depois da pandemia. Ei, mas dá uma saudade, viu? A gente vê o quanto é bonita essa festa, né, gente? Uma festa tão tradicional, uma festa tão religiosa. A gente percebe a fé dessas pessoas, né? Que todos os anos fazem essa peregrinação, vão de casa em casa ali para refazer, né? Rememorar essa viagem feita pelos 3 Reis Magos em busca ali, né? Do menino Jesus que tinha acabado de nascer, viu, Marina? E dá saudade, eu falo isso, porque lá em Trindade, eu não sei se tem alguma tradição assim na sua família, mas lá em casa, lá em Trindade, né, de forma geral, tem muita folia, né? A minha família, uma parte ali, também faz a folia. Tinha muitos almoços de folia lá na casa do meu avô, aí depois do almoço ia nas casas, né, dos tios ali, dos parentes mais próximos ali, ia na minha casa também, para passar com a bandeira ali, né, aquela bandeira bonita, que a gente inclusive já mostrou aqui no nosso programa também, vimos na reportagem. Ia passando de cômodo em cômodo na casa cantando, era uma coisa muito bonita, viu? Ano passado e esse ano a gente não teve por causa da pandemia, claro, a maioria das pessoas que fazem parte dessa folia são pessoas mais idosas, então tem que se cuidar. E é muito triste essa parte, né, Marina? Mas a gente vê que a fé continua ali, a vontade de continuar com essa tradição é muito grande.